E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e vamos continuar os estudos da Lei Complementar número 6 de 77, que é a lei que organiza a Defensoria Pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos tratar dos artigos 141 ao 149 e nesses artigos muito importantes nós observaremos algumas sanções disciplinares que são aplicáveis aos membros da Defensoria Pública. O artigo 141, primeiramente, nos apresentam quais são essas sanções. Então, nós temos, por exemplo, advertência, censura, multa, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. Então, aqui nós temos a previsão destas 6 sanções disciplinares aplicáveis aos membros da Defensoria. E agora, nós vamos apresentar cada uma dessas sanções. Observaremos as particularidades de cada uma e no finalzinho nós vamos tratar sobre a prescrição, que é a perda do direito à ação em relação a determinada sanção disciplinar. Existe um prazo em que se perde esse direito a pleitear uma ação em determinados casos. Para as penas, para as sanções disciplinares, melhor tratando o nome como sanção disciplinar, nós temos que ter sempre uma sanção que é motivada. Então, a motivação aqui ela é extremamente relevante. Precisa ser um ato motivado. Qual é a natureza do fato? Quais as circunstâncias? A gravidade? O que aquele ato gerou? Não é? Então, nós temos que observar, antes de aplicar uma sanção, uma série de critérios para ser o mais justo possível e estar sempre observando as previsões legais. A Constituição Federal, ela assegura a qualquer pessoa em processo judicial ou administrativo o direito ao contraditório, na verdade uma garantia, ao contraditório e à ampla defesa. Então, quando o parágrafo único do artigo 142 prevê que nenhuma sanção será aplicada sem que seja o membro ouvido, nós temos aqui uma relação muito próxima à garantia do contraditório e ampla defesa previsto constitucionalmente. Tá bom? Bom, iniciando então agora as discussões sobre as sanções, o primeiro aspecto é a advertência. Então ela aparece lá como primeira sanção e ela vai ser aplicada quando? Primeiro que ela vai ser aplicada ou de forma verbal ou por escrito e sempre de forma reservada. Eu não vou chegar e gritar a Deus dará, como diz a minha avó, aplicando uma advertência. Ela será feita de forma reservada, respeitando até mesmo esse membro da Defensoria Pública que foi negligente no exercício das suas devidas funções e houve também faltas leves em geral. Perceba que são faltas leves em geral. Ok? Então, advertência, negligência no exercício das funções e faltas leves. A censura é mais um chega aqui, vamos conversar. A censura, diferente da advertência, ela sempre será feita por escrito. Então, o examinador pode querer pegar você na hora da prova, colocando que a censura poderá ser feita também verbalmente, mas não. A censura ela será feita por escrito, de forma reservada. Em quais situações? Não cumpriu com o dever funcional, agiu através de um procedimento que não é aprovado, é reprovável pela sociedade, pela instituição, desatendeu a determinações dos órgãos de administração superior e foi reincidente em falta punida com pena de advertência. Então, veja, ele já tinha uma advertência, mais uma advertência, agora é uma censura. Ela não vai ser mais só verbal. Então perceba aqui que a censura para a Lei Complementar número 6, ela está numa gravidade maior que a advertência. Porque veja que a censura será aplicada só por escrito e também, uma das hipóteses, é a própria reincidência em falta punida com pena de advertência. Ok? A outra sanção é a multa. O que a multa, segundo o artigo 145, traz para a gente? Ela será aplicada
nos casos injustificados de retardamento de ato funcional ou de descumprimento dos prazos legais nos termos e na forma da legislação processual. Como assim? Houve um ato funcional que ele foi atrasado no seu cumprimento, foi um atraso injustificado, não tinha justificativa plausível para aquilo, ou mesmo descumprimento de prazo legal. Isso gera multa segundo o 145. A suspensão, segundo o 146, ela tem um teor mais grave, porque ela vai ser aplicada quando o membro da Defensoria Pública intencionalmente viola um dever funcional, ou quando ele pratica um ato incompatível com a dignidade ou decoro do cargo ou da função, ou ele foi reincidente nas faltas punidas com penas de censura ou multa. Veja que a censura ela será aplicada quando for reincidente a advertência. Multa, por exemplo, descumprimento de prazo legal. Agora, se houve descumprimento, uma reincidência de censura ou multa, nós teremos a suspensão. Como que ela será aplicada? Quanto tempo que ficará suspenso esse membro? O parágrafo 1º diz que não vai exceder a 90 dias. Então, não é superior a 90. E acarretará a perda dos direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, não podendo ter início durante o período de férias ou de licença. Vou voltar aqui rapidinho. Então, não terá, se estiver de férias o membro e se sujeitar à suspensão, não começa a contagem. E veja que a suspensão é grave, não é? Porque ele perde os direitos e vantagens. Quando houver conveniência para o serviço, o defensor público geral poderá converter a suspensão em multa na base de 50% por dia de vencimentos, permanecendo membro no exercício das funções. Então, se ele ganhava 10 e houve uma suspensão, ao invés da suspensão aplicou-se multa, eu corto esse valor de 10 para 50%. Então, ele ganharia 5 e continuaria no exercício das funções. Esse é o entendimento do parágrafo 2º. Então, é possível transformar uma suspensão em multa? Com toda certeza. Tá? No nosso curso de 150 questões comentadas inéditas, disponível no site, se você não adquiriu, corra lá. A gente tem várias questões quando nós tratamos sobre a Lei Complementar número 6 a respeito das sanções disciplinares, tá bom? A próxima, então, é a demissão, é a mais gravosa. Não tem como continuar mais com o indivíduo. Então, quais são os casos aqui? Abandono do cargo pela interrupção injustificada do exercício das funções por mais de 30 dias consecutivos ou 60 intercalados durante aquele ano civil. Isso gera uma demissão. Conduta incompatível pode gerar, né? Com o exercício do cargo, assim considerada prática de jogos proibidos, embriaguez habitual, uso de tóxicos, incontinência pública e escandalosa, maior escândalo, né? Improbidade funcional, perda da nacionalidade brasileira. Então, tudo isso pode gerar demissão. No entanto, o que eu trouxe aqui de atualização para vocês? Que a Lei Complementar 85 de 96, ela deu uma nova redação ao inciso 6 e ao parágrafo 1º do artigo 52 do Decreto-Lei 220, prevendo que a pena de demissão ela será aplicada também na ausência ao serviço sem causa justificada por 20 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Então, quando fala de demissão, lembre-se dessa hipótese. Aí o parágrafo 1º desse mesmo artigo 52 dessa lei complementar diz que para fins exclusivamente disciplinares, considera-se como abandono de cargo, ao que se refere o inciso 5 deste artigo, a ausência ao serviço sem justa causa por 10 dias consecutivos. Então, olha, lembra que lá no inciso 1 do artigo 147 considerou-se abandono de cargo por mais de 30 dias ou 60 intercalados. Nós temos que tomar cuidado porque a questão que vai cobrar literalidade de lei normalmente segue a previsão legal, não segue as atualizações. Então, muito cuidado porque o abandono de cargo ele foi atualizado para ausência ao serviço, né, sem justa causa por 10 dias consecutivos. Então, tem que prestar muita atenção no comando da questão para ver como você vai responder esse entendimento, certo?
Bem, além disso, olha só, temos a cassação da aposentadoria. O indivíduo ele estava trabalhando e cometeu um ato que se descobriu depois, que foi um ato que deveria gerar demissão, mas descobriu depois que ele aposentou. Aí, uma das sanções é cassar a aposentadoria dele, porque ele ele deveria ser demitido. Mas isso está gerando uma série de discussões no STF. Não acho que deve cair em prova, por conta de várias posições contrárias à existência da cassação da aposentadoria. O artigo 148 prevê que ela terá lugar se ficar comprovado que o aposentado praticou, no exercício ao cargo, quando estava em exercício, uma falta suscetível de determinada demissão. Tá? Então, só grava isso. Ele estava em exercício, cometeu uma falta que causaria demissão, mas não foi demitido e descobriu depois. E a prescrição, que é aquela perda do direito, na verdade, de pleitear uma ação. Quando nós estivermos sujeitos à pena de advertência, censura ou multa, então grava aí, ACM. ACM, advertência, censura ou multa, a prescrição ocorre em 2 anos. Nas demais, 5 anos. Então, por exemplo, demissão, suspensão, cassação de aposentadoria, 5 anos. Tá? A prescrição em caso de falta, também prevista como infração criminal, ocorrerá no prazo da lei penal. Não precisa decorar isso não. O curso de prescrição começa a fluir da data do fato, exceto na hipótese do parágrafo anterior, ou seja, quando se tratar de uma infração criminal, que vai se observar também a lei penal. Esses 2 parágrafos não são relevantes, para nós o mais importante é o 149 aqui nessa tela. Tá certo, pessoal? Assim a gente fecha as sanções disciplinares, estamos caminhando aí para o fechamento da Lei Complementar número 6. Se houver qualquer dúvida, você pode mandar para o e-mail, né, que aqui está. Pode mandar para o WhatsApp também, que é o DDD 34, número 99216 1829. Não adquiriu o curso? Adquira já lá no site. Bons estudos para vocês e até amanhã com mais Lei Complementar número 6.